Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área. Galera, vamos para aquele vídeo raiz do canal Geografia 2.0, em que a gente gravava, velho, sem câmera, só slide voice para você se concentrar apenas no nosso conteúdo, tá? Então, aquela coisa, vem comigo, vamos falar sobre a parte específica da população brasileira. Nós temos aqui um mapa geral do território brasileiro relacionado à localização geográfica do território em relação à população, tá? Nós temos dois termos aqui que são bastante utilizados na geografia quando se trata da distribuição populacional. É esse termo aqui, ó, populoso e povoado. Esses dois termos eles estão relacionados ao que nós chamamos de densidade demográfica. Já está aqui e nós temos exatamente a definição do que seria o termo densidade demográfica. A primeira coisa que você tem que saber é que a população brasileira ela apresenta-se de forma, olha o termo aqui, ó, irregular. De forma irregular. Não esqueça isso. A população brasileira, ela concentra-se de forma irregular. Vem comigo aqui na leitura, vamos observar os principais pontos, entender algumas características e resolver uma questão. Olha só, presta atenção. Como você viu, a estimativa do IBGE para 2019 era de que a população brasileira superasse a marca dos 210 milhões de habitantes. Para você ter noção, esse valor é maior do que a quantidade de pessoas na Itália, na Espanha e na Alemanha juntas com os dados de 2016. O que acontece é o seguinte, isso aqui pode ser até questão de concurso público no que tange atualidades. Em 2019, vamos colocar aqui 2020, tá muito em cima, né? Vamos colocar aqui 2020. Nós vamos ter, pessoal, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, não, mas já para colocar. Em 2020, nós tínhamos o território brasileiro como a quinta maior população, 2019 e 2020. Nós colocávamos aí a população brasileira assim, quinto maior país do mundo, quinta maior população mundial. Agora não. É o quinto maior país do mundo relacionado à extensão territorial e o sexto em população. Por quê? Porque foi ultrapassado exatamente pelo Paquistão. Então, isso daqui é uma questão de atualidades. Então, você não pode esquecer. Coloque esse tema para a tua pesquisa. O Paquistão ultrapassou o Brasil relacionado à questão da dimensão territorial populacional, tá? Então, olha só. Dessa forma, é possível afirmar que o Brasil é um país populoso, por apresentar exatamente a sexta maior população mundial, tá bom? Pois tem uma grande população absoluta. E o que seria esse termo população absoluta? Professor, população absoluta é o que nós chamamos de população total. É a população total. É o número de pessoas que vivem naquele determinado local. No entanto, essa população se distribui de modo desigual no território. Esse termo aqui, ó, desigual pelo território, é exatamente o que nós chamamos de população irregular. Tá exatamente aqui, ó, eu coloquei para você aqui. População brasileira de forma irregular, por quê? Dá uma olhada aqui no litoral, ó. Da região sul, da região sudeste, a parte do nordeste. Todas essas áreas são as áreas em que concentram-se a maior base populacional do território brasileiro, concentrando-se principalmente em locais onde há uma maior oferta de quê? De empregos e melhores condições de vida. Vale ressaltar que durante esse período nós tivemos um aumento de 1960, nós tivemos uma grande predominância da população rural para a população urbana. Nós tivemos aqui, ó, população urbana, população rural. Exatamente por conta dos níveis tecnológicos, a influência da própria mecanização da agricultura, e isso fez com que muitas áreas viessem a sofrer com o desemprego e com a competitividade em muitas regiões do campo, tá? Relativamente baixo, 2010 era dos 23,43 habitantes por quilômetro quadrado. Isso acontece por causa da sua grande extensão
territorial. Isso é um fator, né? O território brasileiro é um território que apresenta uma alta extensão territorial e isso faz com que a população ela venha se distribuir de forma irregular. Aqui nós vamos ter a chamada densidade demográfica, que é compreendida pelo DD, tá bom? Também chamada de população relativa, é o número total de habitantes de determinado local em relação à sua área territorial. A densidade demográfica é expressa pelo habitantes por quilômetro quadrado. Então, você tem a densidade. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Você tem aqui essa é a nossa questão, tá? Densidade demográfica é igual à população absoluta dividida pela área. E aí você vai ter a densidade demográfica de um determinado local, tá bom? Bom, quando se trata da análise da população relacionado ao crescimento, relacionado à sua dimensão de estudo, nós vamos ter aí exatamente o que nós chamamos de pirâmide etária. A pirâmide etária, ela vai mostrar exatamente como que a população ela vai aumentar, ela vai diminuir, ela vai gerar uma padronização, ela vai manter-se no inércia. Tudo isso daí é observado a partir do que nós chamamos de pirâmide etária. Então vamos responder essa nossa questão aqui. Uma dica para você, dê uma pausa no vídeo, dê uma olhadinha nessa questão, responda a questão e aí nós vamos para a nossa análise. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Deixar aquele gostei, aquele comentário e se for aí nessa, se for possível, ó, chega a eu eu não tenho o costume de fazer isso, mas infelizmente ou felizmente, né, nós temos que pedir para que vocês venham dar aquela força para que o canal ele venha crescer. E muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos nessa. Compartilhe o vídeo, tá? Dá essa força aí. Muito obrigado pelo teu apoio. Olha só, o gráfico a seguir compara as pirâmides etárias em 3 períodos diferentes do Brasil. Temos aqui, ó, 3 períodos diferentes. Que períodos são esses? 1991, 2000 e 2010. Nós temos aqui 1991 nessa cor mais clara, tá exatamente aqui, ó, 1991. Nós temos essa cor um pouco mais escura nos anos 2000 e nós vamos ter essa cor mais escura ainda, né, que é em 2010. Então nós podemos observar que a população ela tem diminuído. Olha só, quanto mais a população evolui, menor vai ser o que nós chamamos tanto de taxa de natalidade, tá? De natalidade, quanto também o crescimento vegetativo. Porque o crescimento vegetativo ele está totalmente relacionado à relação da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. Se a taxa de natalidade ela está alta e a taxa de mortalidade baixa, a população ela cresce. Se a taxa de natalidade ela diminui e a taxa de mortalidade aumenta, a população diminui. Então, o nome dessa relação nós chamamos de crescimento vegetativo. Então, vamos lá. Pegando aqui, ó, pela análise das informações, é possível perceber que houve a diminuição das taxas de crescimento vegetativo? Ok, já é a primeira questão. Houve uma diminuição nas taxas de crescimento vegetativo, tanto para homens quanto também para mulheres. Um aumento nas taxas de natalidade já está errado, não houve um aumento, houve uma diminuição. Diminuição do número de idosos? Errou. Olha o número de idosos aqui cada vez mais aumentando. Porque na pirâmide etária, nós vamos ter 3 áreas. Nós vamos ter o corpo. Calma, errei. Não é corpo. Desculpa. Nós vamos ter a base, nós vamos ter o corpo e nós vamos ter a ápice. E aí, professor, não basta entender só isso daí. Qual a diferença entre eles? A base vai de 0 até os 19 anos. O corpo vai de 65 aos 20 anos e a ápice de 65 a mais. Então, o estudo da base é feito exatamente a partir dessa idade, do corpo daqui, dessa partezinha aqui, e aqui você tem o que nós chamamos de população economicamente ativa, que é aquela população que paga impostos e que, consequentemente, contribui à nação. E a letra D, o aumento considerável da quantidade de mulheres na sociedade. Está errado. Se você pegar o comparativo aqui, ó, tanto de homens quanto de mulheres, você tem o aumento relacionado
ao de homens, tá certo? Então, tá errado essa daqui, não é o aumento, é a diminuição. Então, veja bem, nós temos a letra A como alternativa correta. Muito cuidado com esses termos aqui, relacionado ao crescimento vegetativo, muito cuidado relacionado às taxas de natalidade, mortalidade, população economicamente ativa e também as nossas questões relacionadas a um país populoso e a um país povoado. Deixa eu te mostrar algo aqui, preste atenção. Nós temos no território brasileiro o que nós chamamos de população irregular. O Brasil é um país que é chamado de país populoso. Populoso. Mas o território brasileiro também ele é pouco povoado. Por quê, professor? Povoado. Se ele fosse muito povoado, ele teria toda essa população aqui distribuída por todo o território nacional. Só que não tem. Então, o fato da população estar concentrada nessas áreas do litoral faz com que o Brasil seja pouco povoado e não muito povoado. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula. E qualquer coisa, estarei sempre à disposição. Forte abraço.